Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, filme dirigido e escrito por Adam McKay, lançamento da Netflix. Estreia nos cinemas no dia 9 de dezembro e entra no catálogo do serviço de streaming no dia 24. Eu falei em uma live no começo do mês de novembro que eu achei bem estranha essa estratégia da Netflix para Don't Look Up, porque tinha um longo embargo de críticas, quase um mês de embargo desde a primeira exibição oficial do filme, o que não é tradição da empresa. Porque ou ela disponibiliza os screeners uns 5 dias antes do lançamento nos cinemas ou na sua plataforma, ou ela não coloca embargo algum. E eu compartilhei o meu pessimismo com vocês porque isso geralmente não é um bom indício. Só que após a rolagem dos créditos finais de Don't Look Up, eu entendi o porquê. Essa sátira do Adam McKay é muito divisiva. É comum questionar qual seria a reação da humanidade diante de uma catástrofe iminente, e quando isso acontece no cinema, é discutido geralmente a partir do chamado evento de impacto, com o cometa, asteroide, etc. Que aí você tem a mobilização de diferentes governos, a cooperação de toda a humanidade em prol de um objetivo. Aí temos também o caos nas ruas, a tentativa de acalmar a população. Pense em todos os clichês desse gênero nos cinemas. O Adam McKay sabe exatamente o que o público pretende encontrar em um filme que trata sobre catástrofe e faz uma sátira de tudo isso, envolvendo governos, notícias, relação de poder e, claro, a disseminação de conteúdo nas redes sociais. Sempre alternando entre um humor ácido muito forte e passagens pouquíssimo inspiradas que teriam muita dificuldade para pegar espaço num late show dos Estados Unidos, por exemplo. E desde a primeira cena até a cena pós-créditos, você nota essa grande piada que é Don't Look Up. Aliás, eu até vou aproveitar para fazer um adendo aqui. Esse filme tem uma cena pós-créditos mesmo. É raro acontecer na Netflix, até porque ela meio que te joga outro conteúdo na tela, né? Mas fique atento. Don't Look Up tem um dos melhores elencos de um filme de 2021, mas tem uma grande dificuldade também para posicionar mais personagens interessantes, além da dupla interpretada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. O DiCaprio acaba sendo o destaque pela forma como ele interpreta um homem que passa por diferentes momentos, primeiro com uma linguagem muito acadêmica, muito voltada para a bolha científica e que tenta trazer a repercussão de sua descoberta para o resto do mundo a partir das notícias. E eu até estou inclinado a considerar que ele torna o filme mais interessante e que tantas outras participações têm muito mais impacto para a divulgação de Don't Look Up nas redes sociais do que propriamente pelo que foi apresentado nesse longa. Os astrônomos Randall Mindy, interpretado por DiCaprio, e Kate DiBiase, interpretada por Jennifer Lawrence, anunciam a preocupante descoberta de um cometa que está em rota de colisão direta com a Terra, com 99,78% de chance de impacto. Eles manifestam a preocupação para a presidente dos Estados Unidos, interpretada por Meryl Streep, e participam de programas para alertar o público e pedir para que as autoridades tomem providências. O Leonardo DiCaprio é um grande ator que trabalha pouco, mas escolhe bem os seus projetos, e eu tenho certeza que ele só aceitou trabalhar em Don't Look Up por causa da grande mensagem final envolvida e a possibilidade de alinhamento do discurso do Adam McKay com o que nós testemunhamos no dia a dia. Porque o seu personagem passa por extremos, um astrônomo que não consegue se expressar muito bem, pois tem uma linguagem muito acadêmica, mas que vai se familiarizando com as câmeras aos poucos para mais e mais participações na TV. Aliás, falando em TV, quem conhece os principais programas de debate nos Estados Unidos vai notar um alinhamento às coberturas da CNN, Fox News, MSNBC, entre outras. O grande destaque nesse caso é para Cate Blanchett, que parece fazer uma sátira da Laura Ingraham, mas mais voltada para um sketch do Saturday Night Live sem muito compromisso. Quanto ao elenco ainda, tem uma personagem que eu não gostei nada, que é a presidente dos Estados Unidos interpretada pela Meryl Streep, uma lenda do cinema, e eu não vou perdoar o Adam McKay tão cedo por isso, porque ele tenta fazer uma grande piada com uma presidente desorganizada que não tem controle algum da situação e acaba envolvendo poder, acaba envolvendo outros interesses. E aí ele discute o seguinte: será que a presidente dos Estados Unidos é mesmo a pessoa mais importante do mundo, com maior poder? Essa personagem vai se apagando ao longo do filme e perde muita influência, de modo que é uma das piores interpretadas pela Meryl Streep nos últimos anos,
toda a culpa nas costas do Adam McKay. Essa sátira também envolve uma grande empresa de tecnologia que seria um combinado de Apple com Tesla, com grandes interesses também. E isso é legal na introdução, depois já não tem a mesma força e o mesmo impacto. E aí qual é o encaminhamento? Que todo pensamento lógico formado pelo espectador diante de uma situação muito grave não seria seguido no filme, na verdade seria desconstruído e tratado de uma maneira completamente diferente. Mas eu confesso que eu tive um grande problema e uma certa indisposição também de não levar a sério conversas sérias sobre o rumo da humanidade. E isso acontece por causa de uma personagem, que torna mais difícil, que é a interpretada pela Jennifer Lawrence, que é a mais emotiva e que realmente tenta convencer o mundo da catástrofe iminente. Aí eu falei sobre a mensagem de Don't Look Up, que eu acho que foi também importante para a participação do próprio Leonardo DiCaprio. E é o seguinte: você poderia fazer um alinhamento perfeito com a crise climática, onde você tem pesquisadores muito sérios publicando artigos e artigos que dificilmente furam essa bolha da comunidade acadêmica e científica, que aí quando chegam para o público precisam de uma grande chamada, na maioria das vezes sensacionalista. Porque o que nós acompanhamos é uma tendência de vários governantes de deixar para discutir o problema depois, porque o risco iminente não existe. E o que nós temos com isso? Teorias da conspiração, politização, e você vai encontrar tudo em Don't Look Up. E na cobertura midiática isso passa pela necessidade de uma grande chamada, onde o conteúdo em si não é importante, o que é importante mesmo é o índice de audiência, com a normalização de algo muito sério, o chamado ver para crer. E aí, esse cometa é uma fraude, pessoas que começam a ganhar dinheiro em torno disso, movimentos negacionistas também. E se você colocar tudo isso para o nosso cotidiano, exatamente o que a gente acompanha todo dia. Essa sátira toca em várias feridas, só que ela tem um teor problemático quando, tirando um punhado de personagens, toda a humanidade é alienada e passiva. O McKay propositalmente banaliza o discurso de estupidez humana e o que era engraçado na introdução já não é mais tão legal assim no desenvolvimento e perde muita força na conclusão, pela repetição de atitudes que soam demasiadamente forçadas. Isso passa também pela figura da presidente dos Estados Unidos. Existe também um certo apelo ao argumento da ignorância voltado para o cometa, do tipo: a humanidade tem muita tecnologia e não teria problemas para conseguir destruir aquele cometa, não tem por que gerar um caos desnecessário. Se você conhece o diretor, sabe que ele preza por detalhes em seus longas, mas tenta também trazer uma abordagem simplificada e de fácil entendimento. O filme até que apresenta um bom panorama de tempo restante para conter essa ameaça, e a tour pelos programas de TV dos Estados Unidos é boa. Algumas interações interessantes entre Cate Blanchett e Leonardo DiCaprio especialmente. Só que qual é o grande problema do Adam McKay em Don't Look Up? Que ele escreve todo o seu roteiro se voltando apenas para a realidade dos Estados Unidos, como se o mundo desesperadamente precisasse apenas da boa vontade dos Estados Unidos para solucionar uma situação. Então não existe nada, por exemplo, de cooperação humana. Isso tudo é totalmente descartado. Essa é uma sátira de como o americano, como a pessoa que vive nos Estados Unidos, reagiria, como seria a cobertura da mídia, como existiriam também vários movimentos contrários. O que eu quero dizer é que o McKay nunca se preocupa em oferecer um panorama global de uma ameaça de extinção de toda a humanidade. E aí quando ele tenta trazer a questão de outros países, ele vai citar a China, vai citar a Rússia, mas em um diálogo extremamente pobre. Para uma catástrofe iminente de grandes proporções, eu confesso que eu fiquei bem decepcionado mesmo. Nunca existiu qualquer esforço para tornar essa análise global, apesar de que a mensagem de Don't Look Up poderia ser tranquilamente aplicada para a realidade de diferentes países. O Aaron se preocupa muito com a criação de vínculos entre personagens e aí tenta trazer um discurso alinhado à disseminação de informações e repercussão nas redes sociais, aí mais voltado também até para a tendência de fazer meme de tudo. A montagem dos filmes dele é algo à parte, tem pessoas que não gostam do excesso de anotações e de informações que ele oferece na tela, mas nesse caso de Don't Look Up, as anotações visuais aparecem em um número bem menor do que é comum na carreira do diretor. Esse é o tipo de produção que você assiste, reflete sobre tudo. Eu admiro a coragem do Adam McKay de trazer esse tópico importante para a discussão, eu admiro a coragem com que ele construiu o seu final, mas para mim o debate no papel é maravilhoso, é muito relevante. Agora, a execução é apenas mediana.
Eu fecho Don't Look Up com a nota 6. A Netflix está fazendo vários eventos para Don't Look Up entre críticas e sindicatos na tentativa de posicionar um filme como grande concorrente para o Oscar 2022. Além da possibilidade de indicação para o Leonardo DiCaprio, a tentativa é de conseguir uma vaga para melhor filme, direção e roteiro, que eu acho que é bem complicado dada a competição nessa temporada. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!